Olá, aluno! Para a nossa aula de hoje, nós vamos relembrar o que vem a ser mol e o que vem a ser massa molar. O nosso estudo de hoje é sobre as concentrações da matéria e título, tá? Então, recapitulando primeiro o que é mol, mol é a quantidade de uma espécie química que contém 6,02 vezes 10 na 23 partículas. Essas partículas elas podem ser átomos, moléculas, íons, elétrons e assim por diante. Lembram do número de Avogadro? É esse número aqui, tá? Conteúdo lá do primeiro ano. Muito bem, então mol é a quantidade de espécie química que representa 6,02 vezes 10 na 23 partículas, átomos, moléculas, íons, elétrons ou qualquer outra espécie, tá? O que vem a ser então a massa molar, representado por M maiúsculo ou MM? A massa em gramas de um mol de espécie química, tá? Então, por exemplo, nós sabemos que cada elemento químico tem a sua massa atômica. Por exemplo, o hidrogênio, a massa do hidrogênio é 1, a massa do oxigênio são 16, a massa do carbono 12 e assim por diante. Mas quando eu falo de massa molar, eu estou fazendo uma junção dos átomos, a união dos átomos. Então, o hidrogênio com o oxigênio formam uma substância extremamente importante para o planeta, a sobrevivência dos seres vivos, que é a água. A água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, ali vai ter a composição da molécula. Então, precisamos descobrir a massa dessa molécula. Então, o que a gente faz? A massa molar atômica, pega-se a massa atômica de cada espécie química e faz a soma de tudo. Então, ele usou como exemplo aqui, ó, 1 mol de hidrogênio é igual a 1,0079 gramas, ou seja, é 1 grama. Porque esses números após a vírgula aqui são muito pequenos e a gente não considera, tá? Então, a massa atômica do hidrogênio é 1 grama. A massa, 1 mol de ferro, contém 55,847 gramas de ferro. Já esse número aqui, após a vírgula, é um número significativo. Então, a gente arredonda. No caso, a massa atômica do ferro não é nem 55, 56 gramas, tá? Isso tudo a gente encontra na tabela periódica. A massa molar molecular. 1 mol de CO2 é igual a 44,01 gramas de CO2. 1 mol de água, 18. Por que 44 que deu aqui? Olha bem, o carbono tem 12. Cada oxigênio tem 16. Então, como são 2 oxigênios, 16 mais 16 dá 32. 32 gramas só de oxigênio. E o carbono tem 12. Então, 36 mais 12 vai dar 44 gramas de CO2. A água apareceu aqui embaixo. 1 mol de água, H2O, vai ter 18 gramas de água. Da onde vem essas 18 gramas de água? Porque o oxigênio tem 16 gramas, cada hidrogênio tem 1, como são 2, 1 vezes 2 dá 2. 2 mais 16, 18. Desconsidere esses números decimais aqui, dá para arredondar, tá? Então, 18 gramas de água e 44 gramas de CO2. Beleza? Bom, vou voltar na tela anterior. Essa parte aqui da massa molar é uma revisão do conteúdo do ano passado, né? Então, recapitulando, a massa atômica a gente encontra na tabela periódica e a massa da molécula a gente faz o cálculo para descobrir. Porque aqui é a espécie na sua individualidade, hidrogênio e o ferro. Aqui nós já temos uma molécula, então eu preciso somar tudo que tem de carbono, tudo que tem de oxigênio para descobrir a massa molecular, tá bom? Passando para a próxima tela, então nós temos a concentração das soluções. Concentração de solução. Primeira concentração aqui é a concentração molar, que é a mesma coisa que molaridade. Essa concentração da solução expressa em mols de soluto por litro de solvente.
Então, o que é a concentração molar? Nada mais é do que a quantidade de mols envolvido por litro de solução, tá? Então, a fórmula da molaridade, a gente faz assim, molaridade é igual massa em gramas do soluto. Esse MM aqui é a massa da molécula que a gente viu na tela anterior. E esse volume aqui é o volume envolvido para fazer a mistura, né? E descobrirmos, então, a molaridade. É o volume da solução. Beleza? E a molaridade, ela é expressa por esse M aqui, tá, pessoal? Ó, que pode ser também pelo número de soluto e o volume da solução, tá? Então, como é que eu calculo o número de soluto? Tá aqui embaixo, ó. O número de soluto nada mais é do que a massa do soluto pela massa da molécula. Então, eu divido a massa em gramas do soluto pela massa da molécula e descubro o número de mols. Eu posso partir por aqui, iniciar por aqui e aplicar nessa fórmula. Ou bota tudo já nessa fórmula grande aqui de cima, tá? Na próxima tela, então, ele fala um pouquinho da densidade, né? Que é a massa do soluto pelo volume da... Massa da solução pelo volume da solução. A unidade da densidade, como eu já havia explicado antes, é gramas por ml. Pode ser gramas por centímetro cúbico ou quilogramas por litro, tá? As amostras sólidas estão aqui. As amostras líquidas eu uso a relação, ó, porcentagem do analito, né, no caso do soluto, a massa dele pela massa da amostra vezes 100, que vai dar a porcentagem. Se for de volume, a mesma coisa, tá? Passando para a próxima tela, nós temos aqui o título. O que vem a ser o título? O título expressa a relação da massa do soluto pela massa da solução. Então, aqui em cima é o soluto, aqui embaixo é a solução, tá? A solução nada mais é do que a massa do soluto mais a massa do solvente. A solução é a mistura do soluto e do solvente, tá? Vamos lá. O título também ele pode ser expresso em volume. Se caso eu tiver uma expressão, ou seja, uma atividade que está expressando o título em volume, eu vou usar o volume do soluto e o volume da solução. Ou, se tiver o título expresso em massa, eu uso a massa do soluto e a massa da solução, tá? Então, só troca aqui, ó, M, no caso, ou V, tá? Continuando, então, porcentagem em massa e em volume. Quando o título em massa é expresso em porcentagem, tem-se a porcentagem em massa do soluto da solução. Aí eu pego a minha amostra de soluto e a minha amostra de solução. Um exemplo que eu botei aqui, 10 gramas de soluto para 100 gramas de solução, né? Posso ir fracionando isso daqui. Se quiser fazer a divisão direta, vai dar 0,1, que é a mesma coisa que 10 dividido por 100, 10%, tá? Ou então eu vou simplificando aqui, mas não precisa esse passo a passo aqui, tá, pessoal? Pode ir direto aqui, ó. 10 dividido por 100, ó, 10 dividido por 100 vai dar 0,1. Como eu estou falando em porcentagem, multiplica-se por 100 e vai dar 10%. Beleza? Continuando. A porcentagem em volume, aqui eu usei um frasco bem comum, álcool hidratado, 96% de volume. O que significa esse 96% de volume? Quando o título em volume é expresso em porcentagem, tem-se a porcentagem em volume do soluto. Significa que 96% do líquido que está aqui dentro é referente ao soluto, tá? Aqui nós temos 5 atividades. Eu vou pedir para que vocês desenvolvam essas 5 atividades, que vai ser a tarefa de vocês, tá? Calcular a massa em gramas em 1 mol de CaSO4. E as massas atômicas estão vendo que já está aqui embaixo, tá? Vocês vão determinar a massa da molécula para determinar quanto que tem de massa para 1 mol dessa substância. O segundo também, calcule o número de mols agora para 500 miligramas de Na2CO3, carbonato de sódio. Aqui é o sulfato de cálcio heptahidratado, 7 moléculas de água.
Todas essas amostras aqui, esses exercícios, a professora já colocou aqui a massa atômica, não precisa usar a tabela periódica, tá, pessoal? E assim são 5 exercícios para vocês desenvolverem e postar para a professora lá no Classroom. Não esqueçam de colocar só a resposta, tá, do cálculo. Não precisa copiar no caderno as perguntas, beleza? Bons estudos e um abraço virtual a todos vocês.